Você acha que ela te deixou porque você não era suficiente? Não, ela foi embora porque viu em você um garoto, não um homem. E o pior? Você entregou a sua alma em troca de migalhas. Sabe por quê? Porque ninguém nunca te ensinou a dominar suas emoções, apenas a ser escravo delas. Mas hoje isso vai mudar. Até o final desse vídeo você vai despertar o homem de verdade que habita dentro de você. O homem que não implora, não reage e nunca mais será controlado. Você está prestes a ouvir a verdade que vai te libertar ou te destruir. Escolha ficar até o final. Existe um tipo de homem que não implora, ele não manda textões, ele não pergunta se você chegou bem em casa, ele não se perde em nome da conexão e por isso o mundo chama de frio. Mas Spinoza o chamaria de outra coisa, livre. Agora olhe para si mesmo, seja honesto. Quantas vezes você amou alguém mais do que a sua dignidade permitia? Quantas vezes você ignorou seus próprios instintos, silenciou seu bom senso só para manter uma mulher interessada? Quantas vezes você respondeu quando ela te ignorou, ficou quando ela se afastou, chorou como menino quando deveria ter ido embora como homem? Você chamou isso de amor, mas não era amor, era escravidão emocional disfarçada de perfume e ilusão. Spinoza viu você antes mesmo de você nascer. Ele viu o homem destruído pelas próprias paixões e escreveu: uma emoção que é uma paixão deixa de ser uma paixão assim que formamos uma ideia clara e distinta dela. Ou seja, no momento em que você entende os seus sentimentos, eles perdem o poder sobre você. Mas você nunca tentou entendê-los. Você deixou que eles te controlassem, falassem por você, chorassem por você, definissem quem você era. Você deixou que te tornassem fraco. Ela não te deixou porque você era frio. Ela te deixou porque você era instável. Ela não perdeu interesse porque você era distante. Ela perdeu interesse porque as suas emoções eram baratas, disponíveis sob demanda, públicas, frágeis, submissas. Você era um homem ajoelhado diante do altar da validação feminina e confundiu seu vício com devoção. Toda a filosofia de Spinoza é uma guerra contra essa ilusão. Ele não acreditava que emoções fossem más, mas sim que se governassem você, elas o destruiriam. E você é a prova viva disso. Você vive à mercê dos seus humores. Se apaixona rápido demais, se explica com frequência demais, tem pavor de ser mal interpretado. E é por isso que as mulheres não confiam em você para liderar, porque você não consegue nem liderar a si mesmo. O homem sem emoção não é sem coração, ele é disciplinado. O silêncio dele não é fraqueza, é soberania. O distanciamento dele não é trauma, é ordem. Ele não reage, ele calcula. Ele preserva. Ele vê o caos dela e não entra nele. Vê o afastamento dela e não entra em pânico. Vê a beleza dela e não se ajoelha. Ele dominou o que Spinoza chamava de liberdade do sábio, a capacidade de sentir sem se tornar escravo do que sente. Você não precisa de mais sensibilidade, você precisa de mais força. Você não precisa se abrir mais, você precisa fechar a porta para tudo que te faz trair a si mesmo. Porque o homem sem emoção não é um mito, ele existe. E ele é temido não porque fere, mas porque não pode ser ferido pelo que destrói a maioria dos homens, o próprio desespero por amor. Disseram a você que ser emocional é ser humano. Spinoza diz, seja exato. E se quiser sobreviver ao jogo moderno do afeto, onde a atenção é moeda e o coração partido é entretenimento, é melhor aprender a ficar parado como ele, calmo, imóvel, intocado. Você acha que as mulheres te deixaram porque você não falou o suficiente, não sentiu o suficiente, não abriu o suficiente? Mas, irmão, elas te deixaram porque você sentiu alto demais, porque as suas emoções eram baratas, fáceis de manipular. Você deu tudo, e ao fazer isso, não deu nada de valor. Vou te dizer o que Spinoza entendeu com clareza assustadora. Tudo que pode ser movido por outro não é livre. E você, emocional, vulnerável, desesperado para provar que não é igual aos outros, era movido por tudo. Um olhar, uma palavra, um atraso, uma mensagem. Sua vida emocional era terceirizada a ela, seu humor refém da atenção dela. E o pior, você chamou isso de amor. Mas o homem sem emoção não se abala, não porque ele não sente, mas porque os sentimentos se curvam a ele, não a ela. Spinoza não odiava a emoção, o que ele odiava era a passividade, o estado de ser governado por forças externas.
Isso é o que separa o homem sem emoção do viciado emocional. Ele sente, mas escolhe quando e onde. Ele não se entrega ao caos, ele estuda o caos. Ele não explode em raiva, porque a raiva é apenas tristeza com armadura. Ele não desmorona no luto, porque o luto é apenas o ego de luto. E ele não chama a obsessão de lealdade, porque sabe que adorar outro ser humano é insultar o divino dentro de si. Esse é o presente mais sombrio de Spinoza, a consciência de que nosso sofrimento não é amor, que a maioria das dores chamadas românticas por homens é apenas fraqueza não examinada. Você acha que partir o coração te torna profundo, mas não torna. Só prova que você investiu sua identidade em algo que podia te abandonar. E aqui está a ironia cruel. As mulheres não se afastam pela sua falta de emoção, elas se afastam pela sua incapacidade de dominá-la. O homem sem emoção não pede desculpas por ser distante, ele não tenta provar o seu valor com acesso ou exposição emocional. Ele não manda textão, não pergunta o que somos, não implora por clareza, porque ele é clareza. A vida dele não é um apelo, é um princípio, e princípios não negociam. Ele não teme a solidão, porque a solidão não é castigo, é paz. É o mosteiro dele, a forja dele, o campo de batalha dele. A maioria dos homens desmorona no silêncio, ele constrói no silêncio. A maioria busca validação, ele protege a sua energia como fogo sagrado. A maioria espera ser escolhida, ele escolhe a si mesmo todas as vezes. Você foi treinado para acreditar que se não for emocionalmente disponível, você está quebrado. Mas o que está quebrado é o homem sem limites, o homem que ensina as mulheres que amar é se render por completo, o homem que não tem bússola própria, exceto a temperatura da afeição alheia. E o que é forte, o que assusta o mundo, é o homem que não pode ser movido, a menos que decida se mover. Esse é o homem sem emoção, esse é o que Spinoza chamaria de sábio. Não porque sente menos, mas porque conhece o custo exato de cada emoção e se recusa a sangrar onde não é sagrado. Vamos parar de fingir. A maioria das suas feridas emocionais veio da crença de que dar mais traria amor de volta. Você achou que sua disponibilidade era valor. Você achou que se expressar era honestidade. Você achou que se envolver emocionalmente te tornava insubstituível, mas estava errado. Spinoza teria olhado para o seu sofrimento, não com pena, mas com diagnóstico. Você não foi traído por ela, foi traído pela sua ignorância sobre como as emoções funcionam. Você achou que emoção era sinal de conexão. Spinoza ensinou, é mais frequentemente um sintoma de confusão. E até que você se torne internamente claro e ordenado, você não está amando, você está em cativeiro. Sabe o que significa? Significa que toda vez que você se abriu para quem não merecia, toda vez que confiou a sua alma a uma mulher por medo de perdê-la, toda vez que amou sem limites, você não foi corajoso, você foi conquistado. Spinoza via a emoção não como um presente, mas como uma força, uma que, quando mal compreendida, transforma homens em servos. E o homem sem emoção? Ele não está livre de emoção, ele está livre atrás do entendimento. Essa é a diferença. Essa é a razão pela qual, quando o mundo pega fogo, ele não corre gritando com a multidão. Ele observa, espera e escolhe racionalmente, não reativamente. Porque o homem sem emoção matou a necessidade. Aquela necessidade muda que a maioria dos homens carrega, a de ser amado, desejado, afirmado pelo olhar de uma mulher. Aquele vazio tremendo e doloroso que faz você responder mensagens rápido demais, aceitar desrespeito calado, confundir sexo com intimidade. O homem sem emoção queimou essa parte de si, e o que surgiu no lugar foi algo perigoso, não agressivo, não abusivo, mas poderoso de um jeito que pessoas emocionalmente caóticas recuam. As mulheres testam ele, e ele não se move, elas se afastam, e ele não corre atrás. Elas explodem e ele permanece calmo, porque ele entende, com a precisão de Spinoza, que ser movido por outra é ser possuído por ele. Agora me diga, quantas pessoas possuem você? Quantas têm a chave do seu sistema nervoso? Quantas com um olhar, um atraso, uma mudança de tom, podem redefinir o seu dia? Você acha que é forte porque malha, fala com confiança, posta sobre autoestima. Mas o verdadeiro teste de força é este. Quem é o dono da sua paz?
A revelação sombria de Spinoza não é só que as emoções podem te destruir, é que a maioria dos homens quer secretamente ser destruídos, só para sentir algo forte o suficiente que os faça esquecer o quanto estão vazios. É por isso que você tolera desrespeito, é por isso que você fica quando deveria ir, é por isso que espera ser escolhido em vez de sair com dignidade. Você acha que a dor te torna profundo, mas para Spinoza, a verdadeira profundidade é um homem que sente tudo e escolhe mesmo assim a quietude. Isso é ser intocável, isso é ser um homem sem emoção, não porque não tem coração, mas porque o coração dele está sob seu comando. Essa confusão é o seu estado diário. Você sente intensamente, mas não sabe por quê. Você precisa da presença dela, mas não consegue explicar o vazio que isso preenche. Você entra em espiral, em silêncio, e depois age com desespero. Então se pergunta por que nada nunca parece sólido. O homem sem emoções cortou tudo isso pela raiz. Ele não sente menos, ele sente com clareza. E é isso que falta à maioria de vocês. Vocês sentem intensamente, mas nunca com inteligência. E deixa eu te dizer algo brutal. Uma mulher não pode respeitar um homem cujas emoções o controlam mais do que ele as controla. Ela não pode confiar em um homem que é mais movido pelos humores dela do que pela missão dele. E ela nunca vai se entregar a um homem cujo mundo emocional depende da atenção dela. É por isso que ela sumiu. É por isso que ela parecia entediada, enquanto você derramava o seu coração. É por isso que ela admirava um homem que dizia menos, mas carregava mais presença, porque no fundo até ela sabia que você ainda era um garoto pedindo para ser visto. E aqui está a revelação. Você não se torna um homem sem emoções se anestesiando. Você se torna um homem sem emoções quando finalmente se apropria de si mesmo, sendo o homem que entra na tempestade e não se abala, sendo o homem que pode amar sem perder o centro, sendo o homem que sabe, mesmo que ela vá embora, eu permaneço. É isso que Spinoza queria dizer quando escreveu: o homem sábio é guiado pela razão, não pela sorte. A maioria dos homens vive à mercê da sorte, à mercê do afeto, do timing, da química, da aprovação. Mas o homem sem emoções não vive à mercê, ele vive por design. E isso apavora as pessoas, porque o desapego emocional é a rebelião suprema no mundo que se alimenta das suas reações. Eles querem você impulsivo, querem você quebrado, querem você chorando, confuso, duvidando de si mesmo. Porque um homem que duvida de si pode ser vendido qualquer coisa: amor, redenção, controle, culpa. Mas o homem sem emoções não compra nada disso. Ele se afasta da manipulação. Ele permanece calmo diante da desvalorização. Ele não pune mulheres, ele simplesmente desaparece. Porque seu poder não precisa se anunciar. Ele fala no silêncio, irradia pela presença. E mais importante, nunca implora. O homem sem emoções não é um mito. Ele é um homem que finalmente entendeu: se eu não dominar minhas emoções, alguém mais vai. E ele tomou uma decisão. Agora você também precisa tomar a sua. Vai continuar se explicando para pessoas que não entendem a sua alma? Vai continuar terceirizando sua paz para mulheres que mal conseguem lidar com a própria? Vai continuar confundindo exposição emocional com força enquanto a sua dignidade apodrece quieta no canto? Ou vai se levantar, não de forma barulhenta, não de forma dramática, mas intensamente, com a calma assustadora de um homem que não precisa mais de nada porque entende tudo? E esse é o momento, não de sentir mais, mas de sentir melhor, de silenciar o ruído, de ficar em silêncio, de se tornar o homem que Spinoza sussurrava em cada linha fria e racional, o homem que sente e permanece intocado. Se essa mensagem fez algo dentro de você acordar, deixa o like, se inscreve no canal e o mais importante, não pare por aqui. Os 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela agora vão te levar ainda mais longe na sua transformação. Clique em um deles. O homem que você quer ser está do outro lado do próximo play.